Olá, hoje é dia 14 de agosto, eu sou o César Ramos e este é o canal Dextravox. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, é muito importante para o seu crescimento e para que outras pessoas tomem conhecimento desse assunto, que é a história do Brasil, é muito importante para todos. O tema que eu escolhi hoje, conforme está na capa do vídeo aí, é o mito criado pelos vencedores. Eu vou falar sobre Coronel Ustra. Por que citar o nome do Coronel Ustra é sempre motivo de polêmica, e citar o nome de Che Guevara, de Fidel Castro, é uma coisa legal, é bacana? Por que as menções positivas que o presidente às vezes faz em relação ao trabalho do falecido Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra provoca tanta polêmica na imprensa, todo mundo fica falando? É que o seguinte, é que os comunistas, a esquerda, eles construíram uma falsa narrativa durante os últimos 40 ou 50 anos, e as pessoas que nunca participaram disso, não sabem direito a história, não fazem contraditório disso aí. Não há ninguém hoje em dia, principalmente os generais que estão ao lado do presidente, que tenha participado de qualquer combate, que tenha participado disso, porque as academias nem falam sobre esses casos pretéritos aí. Então, todo mundo era criança na época e não sabem direito como é que ocorreu, como é que se desenvolveu essa guerra civil, porque foi uma guerra civil, uma guerrilha contra o Estado brasileiro para implantar aqui uma ditadura comunista. Todo mundo sabe disso. Então, o que é difícil da gente entender, sob o ponto de vista racional e com senso de proporções, que não seja motivo de polêmica, né? Quantas outras pessoas exaltam assassinos aí, como Che Guevara, como Fidel Castro, como o ditador Stalin da Rússia, como os Kim lá da Coreia do Norte, que mataram milhares de pessoas, fuzilaram. E os comunistas perdedores aí enchem a boca com narrativa sem nenhuma prova cabal contra o Coronel Ustra, dizendo que ele matou guerrilheiros e torturou e etc., né? Quando ele chefiava o órgão de repressão do DOI-CODE lá em São Paulo. Na Venezuela, por exemplo, a própria ONU diz que Maduro lá elimina cerca de 18 pessoas por dia, e ninguém fica indignado com isso, ninguém contesta essas narrativas, né? Ou fica chocado. O que aconteceu, que a partir da comissão da inverdade, que eu digo, no período da Dilma Rousseff, o que eles queriam uma narrativa unilateral com um único objetivo, que era conseguir indenização. Então de repente apareceram centenas, milhares de torturados que nunca tinham falado nada disso e apareceram para reclamar as suas polpudas indenizações. Então, tamanha discrepância, né, só pode ser possível explicar pela romantização que fizeram do terrorismo revolucionário, da luta armada e dos justiçamentos que eles faziam matando seus próprios companheiros sob o menor sinal de desconfiança ou de traição. E é um tipo de coisa compreensível até, na certa medida, na cabeça de jovens, na cabeça de pessoas inexperientes. Agora, nunca é possível admitir que uma pessoa com mais de 60 anos, como eu, venha acreditar numa balela dessa, ou que tenha vivido na época e saiba o que realmente aconteceu. Então, não podemos esquecer que o assassino Che Guevara era um cara homofóbico, psicopata, tido como revolucionário modelo pelo Paulo Freire, no seu modelo de educação, que é patrono da educação brasileira pelo PT, e fonte de inspiração para 90% dos nossos professores aí. Isso nos ajuda a entender porque menos, em parte, o pensamento das pessoas endeusando esses monstros aí, né? O Che Guevara, ele assassinava mulheres, negros, crianças, velhos. Ele assassinava todo mundo e dizia que sentia prazer em fazer aquilo ainda, né? E é tão admirado pela esquerda que até o João Willis se vestiu de Che Guevara para tirar foto e tudo. Ele era o ídolo do João Willis e desse pessoal do PSOL aí da esquerda. Então, o lado bom dessa polêmica toda é que isso joga a luz na hipocrisia de muita gente, né? Porque a maioria dos que hoje acham inaceitável o Bolsonaro exaltar o governo militar e principalmente o comando do Coronel Ustra, não fica escandalizado diante da glorificação de tantos assassinos esquerdistas aí como Marighella, Carlos Lamarca e o próprio Genuíno aí, que não foi nada de herói,
e tantos outros que participaram ativamente de movimentos armados de inspiração marxista, visando implantar aqui no Brasil a ditadura comunista pela força das armas. Por falar no genuíno, tem a história aí de um oficial ainda vivo do Exército, que quando ele foi capturado lá na guerrilha do Araguaia, ele se rendeu e entregou os companheiros. E ele foi jurado de morte. O João Amazonas, que era o presidente do PCdoB da época, disse que ele tinha que ter sido justiçado por traição. Mas ele não conseguiram pegá-lo, senão ele nem estaria aí para contar a história. Então, o Ustra foi um oficial patriota, modelo. Ele não era um comunista e muito menos covarde. Era um gaúcho muito macho. E foi designado para comandar aquela força-tarefa lá do DOI-CODE em São Paulo, que ele comandou durante 4 anos, de 71 até 74, e onde ele chefiou, liderou cerca de 300 pessoas, entre oficiais e delegados, promotores, militares das Forças Armadas, policiais militares lá que também ajudavam, agentes da Polícia Federal, investigadores, enfim. No seu livro aqui, esse livro aqui, A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, ele conta aqui em 700 páginas, com documentos e provas e fotografias, como é que foi o comando dele lá, né? O que eles faziam lá, qual era a missão do Exército naquele momento lá. Então, era uma guerra contra o terrorismo, né, do PCdoB, era uma guerra civil. Então, todos os guerrilheiros presos que passaram por lá ou que foram processados saíram dizendo que foram torturados barbaramente para poder exigir a indenização do Estado. A única maneira de ganhar indenização era inventar essas histórias aí, como o José Genuíno inventou. Nenhum deles provou nada perante os tribunais, passaram na frente do Ministério Público, na frente dos juízes, e nunca disseram nada, nunca provaram, nunca levaram um documento provando, um atestado, alguma coisa assim. E depois de décadas, houve uma família em São Paulo, que a geração da família, os filhos, processaram o Coronel Ustra pedindo indenização por danos morais perante o juízo civil lá. E, em primeiro grau, eles ganharam a indenização e, em segundo grau, eles perderam por falta de prova, mas o Brasil ficou com a primeira narrativa do juiz lá, juiz progressista, que deu uma sentença totalmente sem prova, com base numa testemunha que disse que teria ouvido gritos durante lá no quartel onde o Ustra comandava. Então, vejam como é que esses fatos são narrados hoje em dia. Então, o Brasil não pode continuar sendo o único país onde os derrotados é que contam a história, que escrevem a história do país, com a sua versão, com seus fatos. No livro do Coronel Ustra, ele conta que ele também sofreu muitas perseguições, né? Ele teve ameaças, a sua família, na época, tinha 2 crianças pequenas, ele e a esposa, tinha que mudar de endereço toda semana, tinha que mudar de casa, que eram ameaçados, tinham pessoas vigiando para matá-los, né? Como sofre hoje em dia a perseguição a família do Dallagnol, a família do ex-juiz Sérgio Moro, o próprio Bolsonaro recebe ameaças de morte todos os dias, a ministra Damares, toda a equipe dele sofre, né? Agora não é por isso que as pessoas vão se acovardar, esses bandidos comunistas, covardes, esses Renan Calheiros da vida que mandam no Brasil, esses Lula da vida, as pessoas não podem se acovardar. Então, como disse, ele afirma na obra dele que ele perdeu promoções, ele podia ser general 4 estrelas, era um homem capaz, inteligente, um homem estudioso, primeiro lugar de turma. Então ele foi preterido. Por quê? Porque todo mundo esqueceu dele. Os próprios coronéis, os próprios chefes dele esqueceram deles, o exército esqueceu dele, e ele fez a parte dele, ele comandou, ele fez aquilo que ele jurou fazer, defender a pátria com o sacrifício da sua própria vida. Então, esse é o reconhecimento que nós temos que ter. Graças a ele, isso aqui não é uma Cuba hoje em dia. Então, as pessoas falam mal dele, mas, por favor, leiam. Tem tantos livros aqui, estão até na internet. Olha, aqui tem um livro, por exemplo, ó. Esse livro aqui, ó, Projeto Orville, uma tentativa de tomada do poder. É 1000 páginas, mas tem até na internet esse livro, conta toda a história. Tem esse livro aqui, O Elo Perdido, de 1964, fala sobre as guerrilhas no Brasil e as espionagens. Tem tantas obras que falam isso. As pessoas não sabem, a imprensa engana todo mundo, e aí todo mundo fica contando essas narrativas mentirosas.